O tabagismo e suas consequências físicas e espirituais. Esse é o tema do meu vídeo. Agradeço a você que está assistindo ao meu vídeo, que tem me acompanhado aqui em meu canal do YouTube, tem se inscrito em meu canal, tem sugerido temas, tem colocado as suas opiniões também a respeito daquilo que trazemos aqui. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Mas, novamente, falar sobre tabagismo não é uma repetição muito grande? Sim, na realidade é uma repetição. Mas é importante e necessário que nós repitamos determinadas situações para que a gente efetivamente as escute e as coloque em prática. Porque, com relação ao tabagismo, muitas são as consequências para a saúde do corpo físico. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a epidemia do tabaco é uma das maiores ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou e mata a metade dos seus usuários. Mata a metade dos seus usuários. Opa, mas e onde que está Deus aí? Bom, Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, se eu utilizo mal o meu livre-arbítrio, viciando-me no cigarro, eu naturalmente encurtarei o tempo que estava programado para que eu pudesse ficar aqui com esse corpo físico. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Sou eu quem estou encurtando a minha vida aqui, a minha presente encarnação. Por ano, segundo a OMS, o tabagismo é responsável pela morte de milhões de pessoas. Esse número de milhões de pessoas está ligado àqueles que utilizam diretamente o cigarro, mas uma quantidade expressiva também de pessoas que morrem em razão do cigarro são pessoas que não são fumantes. Caso de crianças, jovens e adultos que são expostos ao fumo passivo. Felizmente, nós temos algumas leis hoje proibindo a utilização do cigarro em lugares fechados, o que já nos deu, sem dúvida nenhuma, uma situação de melhora. Mas, sem dúvida nenhuma, nós ainda fumamos muito passivamente. Trata-se, então, de situações extremamente complicadas que nós fazemos com o nosso corpo físico e que naturalmente vai trazer consequências para nós, como espíritos. Dessa maneira, em defesa da vida do ser humano e do seu espírito eterno, que somos espíritos eternos, a partir de que fomos criados por Deus, é imprescindível alertar a todos quanto às qualidades das escolhas feitas no presente, para se estender os graves resultados, ou para se entender os graves resultados que ocorrerão, mesmo após o fenômeno da morte do corpo físico. Porque o uso do cigarro traz graves consequências espirituais. O Espiritismo compreende que, ao encarnarmos, recebemos de Deus um corpo para a vestimenta do espírito. Se expusermos nosso organismo a substâncias tóxicas, como o cigarro e as drogas, lícitas ou ilícitas, fatalmente o corpo e o espírito responderão à ação com graves enfermidades, que é o que nós vemos ocorrendo aí. As pessoas somente apresentam doenças em virtude de algo que fizeram com o seu corpo físico, nessa ou em encarnações anteriores. Mas mesmo com o passar do tempo e com a morte do corpo físico, o espírito continuará a exigir sua regeneração em busca do seu equilíbrio original. Portanto, uma vez encarnados, ou seja, vivendo na matéria, é necessário preservar ao máximo a saúde do espírito e também do corpo físico, de maneira equilibrada, para que o tempo e as oportunidades sejam bem equilibradas por todos nós, visto que se
comprometemos a saúde física em virtude de maus hábitos, cultivados deliberadamente, como o vício do cigarro, o indivíduo é considerado, pela perspectiva espiritual e humana, suicida a médio e longo prazo, pois encurtou sua existência, dispensou a vida dada por Deus para a sua evolução espiritual. E ao escolher isso, o sofrimento do remorso e da culpa não se afastará, mesmo após o desencarne. Porque um dos grandes equívocos de quem permanece com os vícios maléficos ao espírito é a ilusão de que a morte é a fuga garantida. Não é. Porque após o falecimento do corpo físico, não apenas a vida, mas a dor continuará mais intensa e real do que se imaginava. Porque tudo está em nós, em nossas memórias como espíritos. Sim, quando nós passamos para o chamado outro lado, não vamos deixar nossos erros, muito pelo contrário, nós os levamos junto com as nossas virtudes também. Com a questão dos vícios, é a mesmíssima coisa. Muitos espíritos ainda presos a antigos hábitos passam a acompanhar aqueles que são dependentes e estão encarnados ainda, com o objetivo de sustentar seus vícios do passado, trazendo assim graves prejuízos para os seres encarnados que raramente percebem tais influências negativas. O espírito Bezerra de Menezes nos alerta da seguinte forma: abominem cigarro ou qualquer outro tipo de vício que gere a destruição dos seus vasos físicos. Aconselhem aqueles que compartilham de suas vidas e, porventura, padeçam desses males, que deixem de lado esses vícios, porque a quantidade e a qualidade de espíritos inferiores que se aproximam quando estamos ligados a pessoas ou situações presas a faixas vibratórias tão perigosa e terrível, não podemos imaginar a nocividade disso, concluiu o Espírito. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Sabemos muito bem que um vício não é fácil de ser retirado de nós, mas é possível, desde que nós tenhamos perseverança, desde que nós efetivamente queiramos isso. Porque nós somos os construtores da nossa vida. Então, se eu não estou satisfeito com a minha vida, eu tenho que trabalhar no sentido de modificá-la. E eu recebo de Deus benditas oportunidades de modificá-las, através da modificação das minhas atitudes. E o vício no cigarro, visto que o cigarro é uma droga lícita, ela não é proibida, mas, lamentavelmente, ela é perniciosa, nos faz mal, nos prejudica. E o uso continuado do cigarro irá causar profundas situações dolorosas em nós como espíritos, porque nós iremos estragar esse presente corpo físico que Deus nos deu para o nosso progresso e não estamos utilizando de forma correta. Então, numa próxima encarnação, os pulmões, que são aqueles que ficam mais próximos do tabagista, nós certamente teremos numa próxima encarnação problemas pulmonares ocasionados pelo uso contínuo numa encarnação anterior do cigarro. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. O Espiritismo não está aqui para nos proibir da utilização disso ou daquilo. O Espiritismo está aqui para nos alertar, dizendo de uma forma muito clara que cabe a cada um de nós as escolhas. Então, que nós possamos escolher não sermos um fumante. Fácil falar quando não somos o fumante. Muito difícil para aquele que é fumante. Mas é possível vencermos essa situação. Pensemos sobre isso. Leiamos sobre os males que a utilização do cigarro nos causa. E temos aí outros tipos de cigarros agora, que não queimam,
mas são produtos químicos que causam mais males ainda ao corpo físico. Enfim, tudo aquilo que foge à natureza, à normalidade, nos traz prejuízos. E um deles é o lamentável uso do cigarro. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fique bem, fique em paz e com o pulmão livre também da fumaça. Muito obrigado.